O extra da novela capítulo 374. A história que não deveria ter existido. 9. Kim-soo reagiu calmamente ao ataque dos New Evils. Na verdade, não havia necessidade de exagerar. Nenhum demônio poderia resistir à autoridade do Santo da Espada. Tudo o que ele tinha que fazer era balançar sua espada e cortá-los. Toda vez que o Mr. Ten brilhava, dezenas de inimigos encontravam seu fim. Oi, Kinsuko, você ligou para esses caras também? Não, não sou eu. A voz de Enks e Kinsuko soou do meio do campo de batalha. Kinsuko olhou para eles enquanto balançava sua espada. Se não é você, então quem ligou para eles? Seu idiota. Tanto o horário quanto o local da festa foram registrados no convite. Tenho certeza que eles descobriram quando e como atacar sozinhos. Kinsuko rugiu, mas Enkes parecia duvidoso. Bem, isso não importa. Você vai acabar levando a culpa de qualquer maneira. O que você disse? Era uma cena de justiça poética. Kinsu desviou o olhar deles e olhou para frente novamente. Ainda havia muitos inimigos. Um demônio com vários braços e pernas disparou em sua direção. O demônio lançou várias cordas finas e afiadas de poder mágico. Como uma aranha, tentou prender seu alvo, mas Kinsu liberou seu poder mágico e incinerou as cordas. Ele então perfurou o coração do demônio com sua espada. Oi! Quando o sangue negro do demônio espirrou em sua testa, Jin Sayuki chamou seu nome. Ela parecia completamente à vontade. O que? Kinsu gritou de volta enquanto lançava golpes de espada voando. Jin Sayuki perseguiu o Mr. Ten relâmpago de Kinsu com os olhos. Ele brandiu sua espada para a direita e calmamente reagiu a um ataque súbito da esquerda por um membro dos Novos Males. Mas a atenção de Jin Sayuki não estava em sua esgrima, mas em sua própria espada. Aquela espada, quem a deu a você? O que você quer dizer? Up! Com um grito curto e animado, um vendaval feroz disparou de sua espada. Os demônios que o cercavam foram levados para longe em um instante. Kinsu imediatamente atirou em direção ao demônio mais próximo. Depois de destruir sua formação com o vendaval, ele estava cuidando deles um por um. Jin Sayuki perguntou. Você não recebeu de alguém? Então você obteve sozinho. Por que você está me perguntando isso? Kinsu gritou enquanto balançava sua espada para frente. Porque eu simplesmente não acho que isso esteja certo. Esfregando o queixo, Jin Sayuki olhou para a parte de trás da cabeça de Kinsu. Ela parecia estar pensando, o que diabos está dentro do cérebro dele? O que? Ponto não, não importa. Parece que você não vai se lembrar pelo resto da vida. Mas eu deveria tentar apenas no caso. Jin Sayuki murmurou e se transformou em um aglomerado de energia. Então, ela fluiu para o corpo de Kinsu. Ela vinha fazendo bom uso dessa técnica de infiltração do corpo interior desde que a desenvolveu. Espere você. Kinsu não teve tempo de resistir. Pego de surpresa pela infiltração repentina de Jin Sayuki, Kinsu parou. Ele sentiu como se algo afiado estivesse vasculhando sua cabeça. Jin Sayuki, o que você está fazendo? Ele queria gritar para ela sair, mas a luta ainda não havia acabado. Au! Um demônio apareceu do nada e agarrou a cabeça de Kinsu. Quang! O demônio esmagou a cabeça de Kinsu no chão. Um choque poderoso atingiu seu cérebro. E esse choque permitiu que Jin Sayuki explorasse o cérebro de Kinsu com mais facilidade. Ei, ei! Kinsuko gritou enquanto estava sendo preso por Enkas. Ele liberou seu poder mágico desesperadamente. Seu poder mágico envelhecido e desgastado afastou Enkas, e Kinsuko aproveitou a oportunidade para escapar. Kua. Ele corria como se sua vida dependesse disso. Ele parecia pensar que sua segurança estava garantida se ele pudesse escapar do salão de festas. TSK. Enke simplesmente assistiu Kinsuko correr. Ele nem sequer considerou persegui-lo. Em vez disso, ele enviou um olhar de pena para Kinsuko, que fugia freneticamente. Ua. Como resultado, Kinsuko saiu do salão de festas sem nenhum obstáculo e correu pelo corredor. Ué!
Mas em um ponto, ele tropeçou em algo. Kinsuko voou no ar antes de cair vergonhosamente. Como a maioria das pessoas fazia inconscientemente, ele se virou para ver o que o havia feito tropeçar. Seu rosto ficou atordoado. Uh! Uh! Você! Sons estranhos escaparam de sua boca como se sua língua estivesse paralisada. Sua cabeça doía, e ele não conseguia continuar seus pensamentos. Era porque alguém que não deveria estar aqui, não, alguém que não podia estar aqui estava na frente dele. Já faz um tempo, presidente. Uma voz calma ecoou. As memórias que ele havia esquecido vieram à tona do canto mais profundo de sua mente. Era Jiongguan. Ele não tinha envelhecido nem um pouco e parecia exatamente como no passado. Você. Kinsuko apontou para Jiongguan com o dedo. Seu corpo tremia como se estivesse passando por um terremoto. Jiongguan falou com um sorriso. É bom ver você de novo. Você pensou que eu estava morto, certo? Ah, eu poderia ter sido. Quem sabe? Talvez eu seja uma ilusão criada por sua culpa. Bem, então, novamente, eu duvido que você tenha algum sentimento de culpa em você. Isso deve significar que eu sou real. O rosto de Kinsuko estava tingido de choque e espanto. Suor frio escorria, molhando seu cabelo desgrenhado. Kinsuko olhou para Jiongguan com o rosto atordoado. Agora, então, por que nós dois não temos uma conversinha? Jiongguan ainda tinha coisas a dizer, mas Kinsuko estava completamente fora disso. Ei! Ele soltou um grito estranho antes de desmaiar com os olhos revirados. Ele até espumava de sua boca. Olhando para esta cena com uma expressão estupefata, Jiongguan ergueu as sobrancelhas. Que covarde! Como alguém que matou tantas pessoas pode ser tão covarde? Ele matou pessoas sem temer que o ato voltasse para mordê-lo. Jane chutou o estômago do desmaiado Kinsuko antes de se virar. Então, ela pulou um pouco de susto. Ah, você estava assistindo? Jin Seon estava lá, olhando para seu pai com olhos amargos. Mesmo sabendo que ele era apenas Jin disfarçado, tristeza e reminiscências encheram seu coração. Jin Seon falou. Por favor, cancele esse disfarce agora. Oh, tudo bem. Quando Jin desfez seu disfarce, Jin Seon continuou respirando fundo. Seong-ga está procurando por você. Ah, sim, tenho certeza que ela é a Tio. Você não vai vê-la. Não, claro que não. Jane sorriu brilhantemente. Jin Seon olhou para ela estupefata. Jane ajeitou o cabelo para trás e acrescentou. Ela provavelmente sabia que eu não voltaria quando ela me soltou MM. Eu acho que você pode chamar nosso relacionamento de McGuffin. Além disso, eu ainda tenho coisas importantes para fazer, assim como Jin Seon estava prestes a criticá-la com as palavras. Isso é uma desculpa. Dudu, o som de helicópteros ressoou acima. Wing, Wing, o som das sirenes também ficou claro. Ouviu isso, tio? É hora de corrermos, Jain falou com um sorriso brilhante. Sem outra escolha, Jin Seon suspirou. Cerca de 10 minutos após o início do ataque dos New Evils, os reforços externos finalmente chegaram. Esta é uma exposição sem precedentes de corrupção. O fato de que o presidente da Air Association e o ex-presidente da Coreia conspiraram com os Dijins está tomando o mundo de assalto. A confissão e a denúncia de Oh Jin-won e Chai Juoshu levaram à confirmação de que os executivos da associação têm negócios secretos com os Dijins. Naturalmente, a associação de heróis caiu no caos. Um herói aposentado, Yoo Jang-won, também se destacou neste incidente como um delator. Panteon, um grupo subsidiário do Templo da Justiça, era normalmente um local de descanso para os heróis do Templo da Justiça. Mas, a partir de hoje, foi-lhe atribuída a função de agência de investigação e sede. Devido à grande escala desse escândalo envolvendo inúmeros heróis, governos de todo o mundo perceberam que era necessária uma investigação completa e designaram o Templo da Justiça para serem os investigadores. Embora o Templo da Justiça também fizesse parte da associação, o público não se opôs à escolha. Era porque sua líder, Aileen, estava longe da imagem de corrupção em seus olhos.
Por outro lado, Shai-Nayun estava sentada em um sofá no saguão do Templo da Justiça, mexendo em seu colar. Os Newevils foram suprimidos e os membros corruptos da associação, incluindo Kinsuke e Yuko, foram todos presos. Tudo isso levou apenas meio-dia. Ionia disse a eles: terminem isso sem arrastar. Se não terminarmos as coisas em 24 horas, eles lançarão um contra-ataque. O plano havia dado certo. Mas por alguma razão, Shai-Nayun não se sentiu revigorada. Se qualquer coisa, ela se sentiu abafada. Não foi porque a família Shai estava envolvida na corrupção. Ela estava decidida a esse destino no momento em que descobriu o que realmente aconteceu com Shai Jinyon. O problema era que ela sentia como se tivesse esquecido algo importante. E toda vez que ela se sentia assim, ela subconscientemente brincava com seu colar. No entanto, essa sensação de desarmonia só ficou mais forte quando ela tocou o colar. Alguém tinha dado este colar para ela. Ela teve que devolvê-lo, mas ela simplesmente não conseguia se lembrar para quem deveria devolvê-lo. Toda vez que ela sentia que ia se lembrar, um esquecimento desagradável varria sua mente. Ah, caramba! Nesse momento, ouviu-se um grito. Assustada, Shai-Nayun levantou a cabeça abaixada. Rachel, que estava sentada na mesma sala que ela como testemunha, fez uma expressão chocada. O grito veio de Spartan que estava dormindo em seu colo. Cake. Espartano. O que há de errado de repente? Cake. Ele estava quase tendo uma convulsão. Ei! Faça algo sobre ele. Os outros heróis, que também estavam presentes como testemunhas, franziram as sobrancelhas. Seok, que era um amigo próximo de Ojin-Wrong, fez uma careta especialmente dura. Espartano. Que? Quando Rachel agarrou suas asas e sussurrou, Spartan parou. Mas então, ele começou a bicar os smartwatch de Rachel. O que começou como TK rapidamente se transformou em tudo. Era como se um pica-pau tivesse evoluído para uma furadeira elétrica. E agora? Surpresa, Rachel ligou seu smartwatch, imaginando se estava faltando alguma coisa. Mas ela não conseguiu encontrar nada em comum, apenas uma mensagem de uma conexão que foi definida como amiga VIP. Certo, a mensagem era de Ionia. Shai-Nayun, que estava assistindo curiosamente, perguntou: o que é isso? Não sei. Parece que aquele pica-pau quer que você verifique seu smartwatch. Você conseguiu alguma coisa? Recebi uma mensagem de Ionia, mas é isso. Ei, você pode escolher entre o discurso educado e o discurso casual ao invés de misturar os dois. Rachel piscou os olhos como sempre fazia e olhou para Shai-Nayun. Então, ela baixou o olhar sem resposta e leu a mensagem de Ionia. No instante seguinte, seu rosto endureceu. Não era apenas o rosto dela, no entanto. Seu corpo ficou duro como uma rocha, quase como se ela tivesse mergulhado em pensamentos profundos. Shai-Nayun ergueu as sobrancelhas e perguntou: o que? O que é isso? Aconteceu alguma coisa? Rachel não respondeu. Olá? Você pode me ouvir? Ela ignorou Shai-Nayun, não importa quantas vezes Shai-Nayun perguntou. Ligeiramente ofendida, Shai-Nayun franziu as sobrancelhas e ligou seu smartwatch. Ela tinha inúmeras mensagens novas. Entre eles, a mensagem de Ionia se destacou. Shai-Nayun clicou nele sem pensar muito. Imediatamente depois, Shai-Nayun fez a mesma expressão chocada que Rachel tinha. Seus pensamentos pararam, assim como seu corpo. Apenas seus olhos moveram-se lentamente para cima e para baixo, lendo uma certa palavra. A certa palavra era um nome comum. Mas, ao mesmo tempo, não era tão comum. A mensagem de texto que Ionia enviou tinha o nome de alguém. Shai-Nayun não se lembrava desse nome. No entanto, parecia familiar aos seus olhos. Shai-Nayun subconscientemente agarrou seu colar. Então, ela lentamente levantou a cabeça. Rachel, que aparentemente recebeu a mesma mensagem que ela, estava olhando de volta. Quando seus olhos se encontraram, Rachel perguntou: esse Kim Ajin? Quem é ele?
Shanaio não conseguiu responder. Ambos precisavam de tempo para uma profunda reflexão. Um mês se passou, mas o julgamento ainda está em andamento. Kinsuko e Yuko ainda afirmam ser inocentes, recebendo críticas do público. Por outro lado, Hyojin Wrong admitiu seus erros e foi condenado por várias acusações. Shai Oshu está em uma posição ligeiramente única. Levando em conta como ele foi um dos denunciantes neste caso, as contribuições que ele fez durante a guerra contra a Ordem e sua piora de saúde física devido à sua idade e participação na Grande Guerra do Diabo. As coisas com certeza estão mudando rapidamente. Eu ainda estava na minha cabana na encosta dos Alpes, assistindo TV enquanto mastigava alguns cereais. O portão da corrupção da Associação de Heróis, de um mês ainda tinha que morrer no ciclo de notícias. De qualquer forma, não foi tão ruim ver um mundo progredindo em direção a uma história que não deveria ter existido. Na verdade, eu estava bem feliz. Este mundo não apenas escapou da adversidade conhecida como Baal, mas também estava à beira de eliminar o tumor cancerígeno que era a Area Association. Mas esse cenário em que os executivos da associação conspiraram com os Diginos para manter sua autoridade. Não. Eu deveria parar de me referir às coisas como configurações. Eu nem deveria usar essa palavra. Afinal, isso só me deixou triste. Toc, toc. Nesse momento, alguém bateu na minha porta. Uma convidado. Desliguei o smartwatch e me levantei da cadeira. Embora o mundo estivesse girando rapidamente, eu ainda estava vivendo uma vida de lazer. Toc, toc. O primeiro convidado de hoje parecia bastante impaciente. Eu estava prestes a abrir a porta, mas parei por um momento. Com minha mão segurando firmemente a maçaneta, soltei um suspiro fraco. Não pude deixar de pensar, pode ser. Mas logo, eu ri e balancei minha cabeça. Eu estava zombando de mim mesmo. No mês passado, eu estava antecipando algo que no canto da minha mente. Que eles se lembrassem de mim e viessem me encontrar, uma esperança vazia. Mas agora eu sabia que isso não era possível. Então, eu abri a porta, não esperando muito. Clique, a porta de madeira se abriu, revelando duas pessoas de pé atrás dela. Eram mulheres loiras de olhos azuis. Como esperado, eles eram estranhos. A mulher da direita engoliu em seco antes de abrir a boca. Ah! Você é o farmacêutico de Cleveland. Sim, está certo. Falei casualmente de propósito. Não parecia realista ou carismático para um farmacêutico misterioso que vive à beira de um penhasco em uma montanha áspera falar educadamente. Ah, entendi. Uau, realmente, nós finalmente. As duas mulheres choraram enquanto se abraçavam. Eu vou te perseguir se você continuar chorando. N não. Vamos parar de chorar. Conduzi-os para dentro assim que pararam de chorar e perguntei sobre os sintomas do paciente. Disseram que era veneno da venenosa cobra Obara. Mesmo neste mundo, onde existia conhecimento científico e mágico da medicina, o veneno da cobra Obara era um veneno intratável que levava à morte inevitável. Embora a morte não fosse instantânea, uma vítima aflita sofreria por 3 a 14 dias antes de finalmente morrer. Que eu saiba, não havia um antídoto. Você tem o veneno ou dente dessa cobra? Ah, sim, apenas no caso. A dupla estava bem preparada. De sua bolsa, eles tiraram o veneno da cobra, vários dentes e até suas escamas. Cancelamos nosso reforço de que depois de matar sua mãe fomos emboscados pelo bebê que estava escondido nas proximidades. Baixamos a guarda. Eu vejo. Sim. A cobra Obara tem dentes fracos, então contanto que você mantenha seu reforço de que em todos os momentos. Tudo bem, você pode sair. Perdão. Peguei os materiais e os enviei para fora. Não gosto de mostrar às pessoas o processo de fabricação. Ah, sim, entendido. Assim que vi as duas mulheres partirem, engoli o veneno da cobra Obara. Na verdade, a desintoxicação acontecia automaticamente se eu analisasse veneno. A desintoxicação foi uma das maneiras mais simples de utilizar o físico da memória médica. Au, isso dói.
Após cerca de 3 minutos, o físico da memória medicinal armazenou o antídoto do veneno de Obara. Imediatamente materializei o antídoto em forma de pílula. Segurando a pílula na minha mão, eu gritei alto: "Oi! Entre!" As duas mulheres entraram rapidamente e eu lhes entreguei o antídoto. Eles não duvidaram nem um pouco da minha pílula. Eles simplesmente choraram e me entregaram uma joia cara, um diamante azul. Obrigada. Depois de curvar 90 graus, eles deixaram minha cabine. Sim, tome cuidado. Depois de enviá-los, sentei-me na cadeira e liguei meu smartwatch. Por outro lado, a oficial-chefe da Essência do Estreito, Io Leonha, anunciou sua aposentadoria, mas a feroz dissuasão dos heróis da guilda fez retratar sua declaração. Muitas pessoas estão enviando palavras de encorajamento e simpatia para a família de Io Leonha e Io Jinrong. O relógio tinha uma funcionalidade de projeção de TV. Mas as notícias não eram tão interessantes. Olhei para Io Leonha tendo uma coletiva de imprensa antes de mudar de canal. O incidente Quango é um assunto-chave neste assunto. Ah! Desliguei imediatamente o relógio. Incidente Quango. Para ser honesto, eu esperava que o incidente Quango me ajudasse. Embora as memórias minhas tenham sido apagadas da mente de todos, eu estava esperançoso de que alguém recuperasse suas memórias uma vez que ouvisse o incidente Quango. Mas isso não aconteceu. Um mês se passou, mas ninguém veio me ver. Mas isso não é preciso dizer. Era apropriado que as falsas relações construídas pelo poder do autor desaparecessem. Afinal, este mundo não era mais um romance. Eu não era mais o romancista Kim Yajin, mas um insignificante Kim Yajin. Eka. Toque, toque. Enquanto eu suspirei, outra batida soou. Já era o segundo visitante. Muitos visitantes hoje, hein? Levantei-me da cadeira e caminhei até a porta. Os visitantes desta vez pareciam ainda mais impacientes do que os anteriores. Ou talvez fossem mais urgentes que as últimas. Tudo bem, tudo bem. Pensando nisso, abri a porta sem hesitar. Desejo o cabelo preto esvoaçava no vento frio dos Alpes. Um pôr do sol deslumbrante brilhou, e uma pessoa estava olhando para mim do céu alaranjado. A paisagem era realmente linda. Era tão incrivelmente lindo que eu não conseguia pensar em nada. Nuble, notas. Rachel mistura falha educada e casual aqui. A nuance realmente não se traduz em inglês. O extra da novela capítulo 375. A história que não deveria ter existido. 10. Eu olhei para ela do lado de fora da porta. O mundo ao meu redor ficou em silêncio, mas o espaço ao meu redor encolheu. Tudo, exceto eu e ela, expandiu e contraiu por conta própria. Eu me perguntei se eu estava sonhando. Meu corpo se recusou a se mover em estado de choque. Isso não era realidade. Pensando assim, fechei os olhos, esperando que ela não desaparecesse e rezando para que eu não me encontrasse em cima da minha cama. Abri meus olhos. Ela estava parada no mesmo lugar. Eu realmente não conseguia pensar em nada. O enorme choque parecia ter frito todas as minhas células cerebrais. Então eu fiquei quieto. E eu apenas encarei a mulher parada na minha frente. De repente, fiquei com os pés frios. E se ela estivesse aqui para adquirir minhas pílulas como todos os outros visitantes? Ela deveria ter se esquecido de mim, então eu tinha que tratá-la como uma estranha. Mas naquele momento, eu te disse antes, não disse. Uma voz inacreditável fluiu em meus ouvidos. Que eu nunca esqueceria. Seus olhos brilhavam como joias. Ela estava chorando. Esta foi a primeira vez que a vi chorar. Eu disse que não vou esquecer. Ela soluçou. Eu não sabia o que fazer. Eu poderia dizer que as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Seu choro foi tão chocante quanto ela vindo me encontrar. Devo confortá-la primeiro? Ou devo abraçá-la silenciosamente? Se eu fosse confortá-la, o que eu deveria dizer? Se eu abraçasse, até que ponto? Enquanto eu hesitava como um idiota, ela se aproximou de mim e caminhou em meus braços. Ah! Um murmúrio curto escapou dos meus lábios. Seu cheiro fez cócegas no meu nariz. Nossas roupas se tocaram. Eu senti como se fosse desmaiar,
Mas eu desesperadamente movi meu braço e apoiei sua cintura. Kim Jin. Ela disse meu nome. Ibyu disse meu nome. Com as mãos no meu peito, olhando para mim como um gatinho. Eu lembro de você. Eu sorri. Uma gota de lazer caiu dentro do meu coração. Essa pessoa se lembrou de mim. Agora, Ibyu não me deixaria. Obrigada. Sério. Eu a abracei com força. Ela também cavou em meu abraço. Um sorriso de satisfação floresceu em meu rosto. Isso não era um sonho, e eu estava com ela. Mas meu sorriso congelou. E se o coautor aparecesse de repente? E se ele dissesse que houve um erro e tirasse suas memórias novamente? Olhei para Ibyu que estava em meus braços. Ela estava esfregando o rosto no meu peito. Eu não tinha certeza se ela estava tentando enxugar as lágrimas, ou se ela estava simplesmente muito feliz. Bem, provavelmente foi o primeiro. A chefe que eu conhecia morreria de vergonha sabendo que ela chorava. Ah, ela só assoou o nariz também. De qualquer forma, eu só queria viver neste momento. Sem preocupações, pensamentos ociosos ou preocupações. Nesta hora eu finalmente recuperei, apenas nós dois, para sempre. Mas parecia que minhas orações eram inúteis. Senti outra presença se aproximando da cabana. Não, não poderia ser chamado de presença, pois era simplesmente um grito feroz. Queek! O grito de uma águia ecoou. Olhei para o teto da cabine enquanto ainda segurava a voz. Era um hábito de quando eu ainda tinha o dom Master Sharpshooter. Afinal, eu podia ver através de objetos com essa habilidade. Claro, eu não conseguia ver o que havia além do teto agora, mas tive uma ideia. Ibyu deixou meus braços e ficou ao meu lado. Parecia que ela queria cumprimentar a pessoa que vinha aqui. Mesmo que ela estivesse chorando apenas um momento atrás, ela agora estava de pé com dignidade, como quando ela era chefe. Ela virou a cabeça e olhou para mim. Eu ainda podia ver traços de lágrimas ao redor de seus olhos. Jin. Inclinei minha cabeça. Ela soltou algumas tosses secas antes de falar com orgulho. Eu sou o primeiro que veio ver você. Lembre-se disso. Sim, eu sou o primeiro. O primeiro. O Fufu. Ela então fez um sorriso puro, uma cara malicioso e genuinamente encantado. Com um sorriso, eu a beijei. Eka. Quando os dois se abraçaram, Jin Sayuk franziu as sobrancelhas. Como alguém que odiava lágrimas e reuniões tocantes, Jin Sayuk odiava ter que ver algo assim. Claro, ela teve o bom senso de não incomodá-los. Não importa o quão feios ela os achasse, ainda era a cena de um humano triunfando sobre o mundo. Eu nem precisei ajudar. Jin Sayuk murmurou baixinho. Sem dúvida, a existência conhecida como Kim Jin foi apagada deste mundo. Ninguém se lembrava de Kim Jin, e nenhum registro dele permaneceu. Kim Jin foi banido para o isolamento. Deste ponto em diante foi a dedução incerta de Jin Sayuk. Ela adivinhou que, embora Kim Jin tivesse sido apagado, Spring dentro dele permanecia. Como tal, as pessoas envolvidas com Kim Shundong possuíam o potencial de se lembrar de Kim Jin. Foi por isso que Jin Sayuk veio aqui. Para deixar Kim Jin saber desse potencial e receber informações sobre Kim Spring. Mas, pelo jeito, parecia que ela não precisava fazer nada. Pensando nisso, era óbvio. O incidente com Ego estava profundamente relacionado a Kim Shundong. Então aqueles que sabiam sobre o incidente deveriam ter sido capazes de lembrar Kim Jin do passado de Kim Shundong. Claro, pessoas mais densas como Kim Su e Shin Jong-ak nunca seriam capazes de se lembrar de Kim Jin. Como eles não tinham nenhum ponto de conexão com Kim Shundong, embora pudessem perceber que algo estava errado e lembrar um pouco com seus sentidos aguçados, eles nunca seriam capazes de recuperar a memória completa de Kim Jin. Que mundo instável. Jin Sayuk suspirou com uma pitada de autodepreciação. Como poderia um mundo ser tão cheio de brechas? E quão lamentável era que ela fosse uma existência em tal mundo. O que você vai fazer de agora em diante? Naquele momento, uma voz surgiu do coração de Jin Sayuk. Era cheio de ressentimento e frieza. Isso é o que eu queria perguntar a ele.
E também o que aconteceu com Kind Spring e o que vai acontecer com o meu mundo. Jin Sayuk fechou os olhos e olhou dentro de sua mente. Dentro de uma sala decorada com cuidado, o congelado Poiré estava olhando para ela. Afinal, foi ele quem criou este mundo. Então por que você não pergunta a ele? Poiré aprendeu a falar. Mas isso não significava que ele estava completamente curado. E isso certamente não significa que ele perdoou Jin Sayuk. Se alguma coisa, isso significava que ele agora era capaz de atacar Jin Sayuk mais diretamente. Eu pensei que ele foi abandonado por este mundo, mas acontece que há alguém em uma situação ainda pior. Jin Sayuk sorriu. Como se podia ver, embora o mundo pudesse ter abandonado Qin Jin, seu povo se lembrava dele. Com isso, Qin Jin deve ser capaz de viver uma vida calma e pacífica. Mas esse não foi o caso de Kind Spring. Kind Spring nasceu nesta terra sem paz e viveu uma vida de solidão antes de ser transportado para Katrina. Embora a profunda escuridão dentro dele tenha sido parcialmente extirpada enquanto ele servia Pri como seu senhor, no final, até Pri o abandonou. Ele havia sido abandonado em dois mundos diferentes. E ele desapareceu sem ser lembrado por ninguém? Jin Sayuk não podia aceitar isso. Como tal, para que seu nome pudesse ser lembrado para sempre como seu servo mais leal, ela planejou erigir uma estátua dele depois de reconstruir seu reino. E junto com o nome dela, ela planejava inscrever o nome dele na primeira página do livro de história de Akatrina. Não. Antes disso, Jin Sayuk acreditava que Kind Spring estava vivo. Ela acreditava que teria um reencontro milagroso assim que voltasse para Katrina. Tudo bem, vamos voltar para casa. Você está realmente tentando voltar para lá? Perguntou Parém. Você vai morrer se fizer isso. Você sabe o que tem naquele lugar. Eu não vou morrer. Jin Sayuk respondeu levemente e abriu os olhos. A voz fria de Parém voltou. Mas eu vou te matar. Não importa. Se eu fosse morrer por suas mãos, eu não teria chegado aqui em primeiro lugar. E está tudo bem com você? Você não tem arrependimentos persistentes neste mundo. Jin Sayuk se encolheu. Porém estava certo sobre isso. Lamentos persistentes, você diz? Essa era uma emoção que Jin Sayuk não queria admitir. Mas ela não podia enganar Poiré. Se Poiré disse que existia, deveria. Afinal, ele poderia buscar seu desejo em sua mente interior. Eu vou lidar com isso. No meu coração, não há arrependimento maior do que Plerion. Com um sorriso, Jin Sayuk agarrou a Dimension Stone. Porém falou mais uma vez. Então o que Bel está fazendo? Ele está em Akatrina? Não. Bel está fazendo algo para tentar voltar ao seu mundo. Sino. Ele deixava Jin Sayuk sem palavras toda vez que ela pensava nele. Ele usou Baal para reviver o mundo que Baal destruiu. Jin Sayuk não tinha certeza se ele havia planejado que isso acontecesse ou se as coisas acabassem assim. Mas dado quão inteligente e intrigante ele era, ela acreditava que era o primeiro. Mas porém, você já descobriu sobre Bel? Sim. Eu alcançarei a parte mais profunda de sua mente em breve. Isso pode ser um pouco perigoso. Perigoso? Eu te disse. Eu vou te matar. Wurong, assim como um portal foi criado ao lado de Jin Sayuk. Uma mulher ruiva apareceu do portal oscilante. Foi Shimurin, que prometeu ser o apoiador de Jin Sayuk. Wurong, Shimurin acenou com um cajado que ela comprou no mercado. Você está pronto. Jin Sayuk acenou com a cabeça antes de entregar a Dimension Stone para Shimurin. A Dimension Stone que ela recebeu de Baal era extremamente instável. Poderia transportar apenas uma pessoa para Katrina, então a ajuda de Shimurin era vital. Tudo bem. Jin Sayuk. Antes de usar a Dimension Stone para produzir um Dimension Portal, Shimurin perguntou mais uma vez. Tem certeza que não vai se arrepender? Se você sair, não poderá voltar. Não precisa perguntar de novo. Jin Sayuk ergueu as sobrancelhas imponentemente. Eu sou um rei. Ninguém pode impedir um rei de fazê-la retornar. Claro. Shimurin deu de ombros e ativou sua grande magia de viagem dimensional. A pedra mística se fundiu com seu poder mágico, emitindo um brilho roxo.
Então, ele balançou violentamente antes de se espalhar em pó. As pequenas manchas da pedra subiram no ar com o poder mágico de Shimurin. Jing. A pedra e o poder mágico formaram uma forma oval oscilando com luz roxa. Shimurin sorriu. Agora então, King, mova a sua bagagem primeiro. Ficando um pouco atrevido com seu tom. Eu não te disse? Que um grande mago tem a mesma posição que um rei. TSK. Mataria você se me tratasse com mais respeito. Jin Sayuki estalou a língua mal-humorada. Então, ela jogou 8 sacolas mágicas cheias de comida, robôs, armas, armaduras e outras necessidades diárias. Então devemos entrar também? Shimurin falou enquanto olhava para o portal. O portal ainda tinha energia suficiente. Mesmo depois de transportar tanta bagagem, ainda podia transportar 2 pessoas. Shimurin sorriu satisfeito com seu cálculo perfeito. Sim. Vamos, Shimurin. Para Katrina. Assim, Jin Sayuki estava prestes a entrar no portal. No entanto. O que? Jin Sayuki fez uma pausa sentindo uma presença repentina. Eles realmente apareceram do nada. Shimurin e Jin Sayuki pararam e olharam para a cabine. Keiki. Uma águia estava circulando céu acima da cabana de Kinha-jin. Era quase como se soubesse que Kinha-jin estava lá. E muitas pessoas estavam subindo o caminho da montanha dos Alpes. Os ombros de Jin Sayuki tremeram. Jin Sayuki conhecia bem a maioria deles. Apesar de não gostar deles, eles passaram por maus bocados com ela. Para colocar mais grandiosamente, eles foram heróis que lutaram contra o mundo e triunfaram. Jin Sayuki riu enquanto olhava para eles. No entanto, ela não deixou nenhuma palavra para eles. Mas uma única lufada de vento soprou e sacudiu o gramado dos Alpes. Desejo o vento do norte varreu as coisas que estavam lá anteriormente. O silêncio desceu em um instante. O portal oscilando com luz roxa e a mulher sorrindo delicadamente na frente dele desapareceram. Apenas os passos deixados no gramado serviam como evidência de que eles existiam. No entanto, não era solitário no campo gramado. Ua! Com uma respiração profunda, mais passos logo foram escritos. Esses passos tinham um objetivo claro. Seus donos se lembraram da pessoa de quem haviam esquecido e estavam ali em busca dessa pessoa. Vamos lá. Não há necessidade de fazermos um grande negócio com isso. Uma voz soou, aparentemente cheia de nervosismo agradável. O vento parecia carregar um tom azul, e um lindo pôr do sol se projetava sobre o céu. Em seguida, foi um reencontro com alguém que eles tinham esquecido. Ansioso para chamar seu nome, o grupo caminhou lentamente em direção à cabana no final do penhasco. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.